Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso finalzinho da cinemática, veremos aqui, dentro de movimento circular uniforme, a transmissão de movimento circular. Nós temos dois tipos de transmissão de movimento circular uniforme. E esses dois tipos podem estar caracterizados em diversas formas, né? Basicamente, a transmissão por eixo e a transmissão por contato ou correia. Então, olha só. Então, o primeiro tipo de transmissão que nós iremos falar vai ser o de rodas acopladas por eixo ou pontos em um disco. Então, aqui é uma transmissão por eixo. O eixo é comum. Pelo fato do eixo ser comum, significa dizer o seguinte, olha só. Se eu pegar aqui, os pontos A e B, estiverem alinhados assim, para ficar fácil a visualização, não precisa estar, tá? Alinhados com o centro. Mas, se eu der uma volta aqui, significa que A e B dão uma volta juntos. Então, significa dizer que o tempo que o A leva para dar uma volta é igual ao tempo que o B leva para dar uma volta. Tanto aqui quanto aqui, né? Se eu pensar no próprio pincel, vou pensar que esse pontinho aqui, do pincel, e esse pontinho aqui do pincel, dão uma volta no mesmo tempo. Então, eu posso falar assim, que o período de A é igual ao período de B. Da mesma forma, eu posso falar que a quantidade de voltas que o A e o B dão por tempo é igual, tanto aqui quanto aqui. Então, se a quantidade de voltas que eles dão por tempo é igual, significa dizer que a frequência de A tem que ser igual à frequência de B. Se eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta e dão a mesma quantidade de voltas por tempo, significa dizer que o ângulo que eles descrevem também é o mesmo no mesmo intervalo de tempo. Então, se o A deu meia volta, o B deu meia volta no mesmo tempo. Então, eu posso falar que a velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B. Agora, olha só. Como que eu estabeleço a relação entre as velocidades lineares? Eu sei que V é igual a ômega vezes o raio. Como o ômega, que é a grandeza aqui, é constante, significa dizer que quem tem o maior raio vai ter a maior velocidade. Então, eu posso falar que o A, por ter um maior raio de movimento, né, tanto aqui quanto aqui, ele vai ter maior velocidade. Então, eu vou falar que o VA vai ser maior que o VB. O que faz muito sentido, né? Porque se eles dão a mesma quantidade de voltas por tempo, então quer dizer que o A percorre uma distância maior que o B, no mesmo intervalo de tempo. Como velocidade é a distância sobre o tempo, né? Então o A tem que ter maior velocidade. Então eu posso representar os vetores de velocidade assim, Esse seria o VA, esse seria o VB. Tanto aqui quanto aqui também, tá? Mas aqui é uma visão 3D. De qualquer forma, tudo que vale para esse caso também vale para esse caso. Então nesse caso eu poderia pensar no seguinte, né? Poderia pensar aqui no motor, que o eixo dele está acoplado numa engrenagem. Então essa engrenagem vai estar com a mesma frequência de rotação do motor. E aqui eu posso pensar num disco mesmo, tá? Num disco, num CD, qualquer coisa que seja circular. Qualquer ponto que esteja fazendo um movimento circular num disco vai ter a mesma frequência, vai ter o mesmo período, vai ter a mesma velocidade angular. E sobre a aceleração centrípeta? Bom, sabemos que a aceleração centrípeta é dada tanto por v ao quadrado sobre o raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Se vocês não estão lembrados muito bem disso, voltem lá na aula 1 de MCU e revejam essa parte. De qualquer forma, a relação é essa aqui. Como, da mesma forma, o ômega, que é o constante, então significa dizer que quem tem o maior raio tem a maior aceleração centrípeta. Então, eu vou pensar que a aceleração centrípeta do A também é maior que a aceleração centrípeta do B. O que também faz sentido, pelo fato do B ser um vetor menorzinho e do A ser um vetor maior, significa dizer que a aceleração do A tem que ser maior ainda, para fazer a variação correspondente desse vetor velocidade. O segundo caso de transmissão de MCU vai ser esse aqui, rodas acopladas por correia ou contato. Então eu tenho aqui duas rodas e eu vou acoplá-las por correia. Então é como se fosse aqui, duas polias, ou então a correia dentada da bicicleta. E aqui o contato, eu posso pensar em duas polias também,
Ou então pensar em duas engrenagens? Então vamos às análises. Olha só, um pontinho aqui, ó, e um pontinho aqui, ó. Em qualquer instante que você pegue, vão estar separados sempre pela mesma distância, né? Porque a corda não estica nem encolhe. Então significa dizer que esse pontinho e esse pontinho aqui, ó, tem que ter a mesma velocidade. Tanto aqui, ó, quanto o ponto de contato. Se eu tenho a mesma velocidade, significa dizer que a velocidade relativa entre as superfícies é zero. Então quer dizer que não tem deslizamento relativo. Aqui também é a mesma coisa. Se a correia tem sempre a mesma velocidade e a velocidade igual a das rodas, não tem deslizamento relativo. Então eu vou falar que a velocidade linear do A é igual à velocidade linear do B. E é a partir disso que a gente faz as outras análises. Como eu sei que V é igual a ômega vezes o raio, como agora o V, que é a grandeza constante, um aumento de raio significa uma redução do ômega. Então, como o A tem o maior raio, significa dizer que ele tem que ter o menor ômega. Então, ômega A menor que o ômega B. Então, aqui também é a mesma coisa. O que faz sentido, né? Para cada volta que esse aqui dá, esse aqui tem que dar muitas mais voltas para poder compensar essa velocidade ser igual. Como a frequência e a velocidade angular estão intimamente ligadas pelo fato do ômega ser igual a 2πf, o F do A tem que ser menor que o F do B. Né? Porque o A vai dar menos voltas que o B por tempo. Então, se o A dá menos voltas por tempo, significa que o tempo de uma volta dele é maior. Então, o período do A vai ser maior que o período do B. Beleza, são os principais quatro, né? Só que agora a gente vai pegar na aceleração centrípeta e vamos pegar a equação que o V é constante. V ao quadrado sobre o raio. Como o V é constante, aquele que tem o maior raio tem a menor aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta do A é menor que a aceleração centrípeta do B. Então, acabamos de fazer a relação entre os 5 parâmetros do MCU. As aplicações do MCU são diversas, mas vamos pensar aqui em umas aplicações bem recorrentes. Primeiramente, vamos falar das engrenagens, ou polias dentadas, né? Então, nós temos aqui duas engrenagens acopladas. Então, quer dizer que o movimento de uma faz a outra girar. Então, eu estou transmitindo um movimento circular. Geralmente, eu coloco uma engrenagem pequenininha para gerar uma grandona, para poder aumentar a força ou então reduzir a velocidade, né? Então, eu vou falar assim que duas engrenagens que estão acopladas possuem uma grandeza constante chamada de passo diametral. Então, mesmo passo diametral. Tá, professor, nunca ouvi falar isso. Não, beleza, não precisa preocupar tanto com esse passo diametral, não. O que eu posso falar deles terem o mesmo passo diametral? Eu posso falar que, para o acoplamento, significa dizer que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, se essa aqui tem um raio 2 vezes maior do que essa, significa dizer que essa aqui tem 2 vezes mais dentes do que essa. Então, algumas questões não vão te falar o raio das engrenagens, mas vão falar a quantidade de dentes que ela tem. Então eu vou ignorar, vou pensar que essa quantidade de dentes é o raio e vou utilizar aquele número, porque esse número é proporcional ao raio. Então vamos pensar aqui, essa engrenagem aqui tem 7 dentes e essa engrenagem aqui tem 5 dentes. E eu vou supor que essa engrenagem vai ter uma velocidade angular de 1 rádio por segundo. E essa aqui vai ser a A, essa aqui é a B. Como eu vou falar que a velocidade linear que é constante, eu posso falar que VA é igual a VB. Então quer dizer que o ômega A, que é 1 vezes o RA, né? Que é 7, já que a gente sabe que V é igual a ômega R. Então eu vou utilizar o raio como sendo o número de dentes. Vai ser igual ao ômega B vezes 5, que é o número de dentes dessa segunda engrenagem aqui. Então o ômega B vai valer 1,4 rádio por segundo. Então significa dizer que se essa aqui tem 7 dentes e essa 5, e essa tem 1 radiano por segundo de
velocidade angular, essa aqui vai ter 1,4 radianes por segundo de velocidade angular. Então essa aqui vai girar mais rápido do que essa, como a gente viu na comparação das grandezas do MCU. Como segunda aplicação aqui, uma aplicação bem completa dessa questão de transmissão de MCU vai ser a bicicleta. Então olha só, eu vou pensar o seguinte, a pessoa vai sentar aqui no banco e vai pedalar no pedal. Então eu vou falar que a frequência do pedal vai ser igual à frequência desse disco 1 aqui. E eu posso falar que é igual a essa frequência porque eles estão no mesmo eixo, né? É o mesmo eixo, o eixo do pedal e desse disco aqui, o disco 1, o disco dianteiro, né? Pode aparecer como catraca, como coroa, a questão vai te falar certinho o que é ele, né? Mas vamos chamar de 1 para chamar em termo genérico. Então eu posso falar que a frequência do pedal é igual à frequência do 1 por estarem no mesmo eixo. 1 e 2 estão em eixos diferentes, mas eu tenho uma transmissão por correia aqui, né? Então eu posso falar que o V1 é igual ao V2. Como a roda e o 2 estão também no mesmo eixo, como são pontos no mesmo disco, ou rodas acopladas por um eixo, eu posso pensar que o F2 é igual ao F da roda. E eu vou pensar assim, ó, que a velocidade que a bicicleta tem vai ser a velocidade da roda. Então, se eu descubro quanto que é essa velocidade, eu vou descobrir qual que é a velocidade da bicicleta. Então, geralmente, as questões te fornecem qual que vai ser a frequência da pedalada e te pede a velocidade da roda. Como é que a gente vai analisar essas questões? Bom, a parte principal vai estar bem aqui, ó. Né? Isso é um dado de entrada. Os raios são dados de entrada. E eu quero a velocidade da roda, né? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu tenho a frequência da pedalada, então eu vou falar aqui para V1 ser igual a V2, eu vou falar que 2π R1 F1 vai ser igual a 2π R2 F2. A gente vai cortar esse 2π na maioria das questões. Então poderia resumir aqui, ó. R1 F1 vai ser igual a R2 F2. Então eu vou ter o R1, né, que é esse raiozinho aqui. Eu vou ter o R2, que é esse raiozinho aqui. Eu vou ter o F1, que é um dado de entrada, e eu descubro o F2. Descobrindo o F2, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou utilizar a segunda relação. Que a frequência 2 é igual à frequência da roda. E também vou utilizar essa relação da velocidade da bicicleta ser igual à velocidade da roda. Então, sabendo que o F2 é igual ao F da roda, eu poderia falar que o V da bicicleta vale 2π R da roda vezes F2. Então essa aqui, ó, vai ser a nossa relação final para determinar a velocidade da bicicleta, né? E lembrando que é o R da roda. Esse R aqui. Quanto maior for a roda, maior vai ser a velocidade que essa bicicleta consegue atingir para uma mesma pedalada. Então, destrinchando aqui um pouco mais sobre as bicicletas, vamos falar sobre as marchas das bicicletas. Então, olha só, eu vou ter aqui o meu sistema de transmissão, que consiste do disco dianteiro e do disco traseiro. O disco dianteiro tem vários diâmetros, no qual você pode posicionar a correia, assim como o disco traseiro. Então, eu vou posicionar aqui, aqui ou aqui, da mesma forma, aqui, aqui ou aqui. Geralmente aqui tem muito mais possibilidades de posicionamento da correia do que esse. Olha só, vamos pensar o seguinte. Tem duas possibilidades de situação. Uma possibilidade em que você quer fazer muita força e uma possibilidade em que você quer ter muita velocidade. Se você quiser correr, se você quiser acelerar uma corrida, você vai ter que pensar na velocidade que você vai ter. Agora, se você quer subir morro, né, você tem que pensar que você tem que fazer muita força com a bicicleta. Uma coisa vai compensar a outra, né? Eu não consigo ter muita velocidade e muita força. Ou então pouca velocidade e pouca força. Uma vai balancear a outra. Então pensando que essa aqui, ó, é a dianteira e essa aqui é a traseira, se eu quiser a maior velocidade,
se eu quero maximizar a frequência do traseiro, eu vou falar assim, ó, que a velocidade do dianteiro vai ser igual à velocidade do traseiro. Então, 2π R do dianteiro vezes o F do dianteiro vai ser igual a 2π R do traseiro vezes o F do traseiro. Se eu quero maximizar aqui, ó, o F do traseiro, vou cortar o 2π com 2π, então eu quero maximizar isso, então o que eu faço? Jogo isso aqui lá para baixo e jogo isso aqui lá para cima, já que esse aqui é o meu parâmetro de entrada. Então eu tenho que pegar o maior dianteiro e o menor traseiro. Então eu tenho que pegar o pequenininho aqui e o grandão aqui. Olha só, para falar da maximização da força, vamos falar um pouquinho só de um conceito chamado momento ou torque, né? Quando eu dou uma pedalada, eu aplico um momento, um torque constante no eixo dianteiro. Esse torque vai ser transmitido por todo o disco. Se eu pego um ponto radialmente mais externo, eu vou estar reduzindo minha força que esse torque está transmitindo. Porque, tendo conhecimento de torque, a gente sabe que quanto maior a distância, menor vai ser a força, por um torque constante. E, como eu vou transmitir uma força, né, a parte da correia, essa força vai fazer um torque aqui. Então agora eu quero maximizar esse torque, né? Eu quero maximizar a força transmitida daqui para cá, e com essa força maximizada, eu quero maximizar esse torque. Então o que eu tenho que fazer? Colocar na posição radial mais externa. Em outras palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a velocidade, já que, pensando em força e velocidade, uma compensa a outra, né? Então maior força vai estar associada a menor velocidade. Então eu vou pensar o seguinte: se eu quero minimizar a velocidade, eu vou ter que minimizar a frequência do traseiro. Lembrando que velocidade do dianteiro é igual à velocidade do traseiro, 2π raio do dianteiro vezes a frequência do dianteiro vai ser igual a 2π raio do traseiro vezes a frequência do traseiro. Cortando aqui o 2π com 2π, como eu tenho a minha frequência do dianteiro como sendo um dado constante, um dado de entrada, se eu quero minimizar essa frequência do traseiro, o que eu faço? Aumento o raio do traseiro e reduzo o raio do dianteiro. Então eu deveria pegar aqui, ó, no menor dianteiro e no maior traseiro. Olhando nessa figura aqui, eu poderia pensar que é essa configuração. Então eu acoplo o mais interno do dianteiro e o mais externo do traseiro, para conseguir maximizar a força e, consequentemente, reduzir a velocidade. Geralmente, em situações que você quer arrancar, você tem que colocar uma massa que estava em repouso em movimento. Então, para isso, você coloca uma força muito grande. Para fazer isso, o que você tem que fazer? Tem que pegar uma marcha menor, né? Marcha menor significa, por exemplo, aqui a primeira marcha lá no carro, a segunda marcha e tudo mais. Então, nesse caso, você quer maximizar a força. Em situações que você quer ganhar velocidade, ou seja, você está acelerando, viu uma parte reta, uma estrada, pisa no acelerador. Então você quer agora colocar uma situação em que você quer ganhar, você quer priorizar seu gasto de energia para aumentar a velocidade. Então vou pegar o maior disco dianteiro com o menor disco traseiro nessa situação em que eu quero maximizar a velocidade. Para carro, essa questão de marcha também vale, tá? Só que para carro as marchas são feitas com engrenagens. Pessoal, acabamos de finalizar a cinemática. Na próxima aula sobre mecânica, nós falaremos sobre lei de Newton, que é uma parte importantíssima para o entendimento de toda a física associada à mecânica. Então antes, a gente estava se preocupando no movimento em si. Agora, daqui para frente, nós vamos nos preocupar com o que gera esse movimento, o que causa esse movimento, o que varia esse movimento. Como finalizamos mais um assunto importantíssimo, na descrição vai ter lista de exercícios também, então fique atento. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Comente alguma coisa que você gostou aí no vídeo, compartilhe com seus amigos esse vídeo, bem interessante essa aula, bem importante para o Enem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!